Saudações a todos. Meu nome é Carlos, pertenço ao grupo de trabalho do Centro do Núcleo Espiritual Semeador aqui de Interlagos. Então, eu quero mais uma vez, desta vez, agradecer ao Plano Maior mais esta oportunidade. E antes de tudo, agradecer ao Plano Maior, a Deus, por existirmos, pela nossa vida, por tudo que nós temos. Agradecer por esse mundo maravilhoso, por tudo que Ele nos deu. Agradecer ao Plano Maior por termos consciência, por estarmos aqui, pelos nossos relacionamentos e por ter nos dado a vida, principalmente. E assim, vou buscar, através deste vídeo, passar aos senhores que estão nos assistindo, dando a honra de nos assistir, um tema baseado no seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. E, mais precisamente, desigualdades. Então, pergunta-se, por que tantos têm e outros tantos não têm? Por que existe essa desigualdade de tudo, de aptidões, de saúde, de bem-estar? Por que existe essa desigualdade de riquezas? Por que uns nascem em berços ricos e outros nascem em berços que nem berços têm, na verdade? Então, fica essa interrogação, que, se você for pensar bem, tem uma lógica para quem não tem entendimento, para aqueles que não conhecem, para nós também, que precisamos de mais esclarecimento para entender melhor e fazer um bom uso disso. E entender por que existem tantas desigualdades no mundo. Então, quando nós temos assim, pensando nas coisas, nós vamos verificar. Vamos supor, todo mundo igual. Deus botou todo mundo igual. Supondo, ali. Hoje na Terra não existe mais desigualdade. Todo mundo está igual. Foi colocado um patamar inicial. Todos estão no mesmo patamar. Aí deixa correr a vida. Aí a vida vai fluindo, como um rio vai fluindo. Como as nuvens vão passando. E nós, cada um dentro de sua possibilidade, vai fazendo o que pode. Vai trabalhando, vai fazendo, vai executando. No final de algum tempo, você vai ver, todo mundo voltou a ser desigual, porque ninguém é igual ao outro. Todo mundo começa a reclamar de novo. Por que essa desigualdade? É claro, porque nós somos diferentes um do outro, nós temos aptidões diferentes, nós temos escolhas diferentes. Porque o sol está aí brilhando para todos, as nuvens estão passando, fazendo chover para todos, existe um atendendo o outro, um ajudando o outro, muitos prejudicando. Então, como é que pode? Acontece que logo a desigualdade volta, porque nós somos diferentes um do outro. Nós somos semelhantes em nossa roupagem, no espírito e tudo mais, mas somos diferentes em situações, porque é a nossa escolha que nos dá tudo. Então, buscando dessa forma, nós vamos entender que, se eu estou numa situação difícil hoje, também é porque eu tive escolhas erradas em outras vidas ou nessas. Eu escolhi situações que depois vou ter que colher.
é aquela história, né? Quem planta vai colher o que plantou. Então, por isso existem as desigualdades, né? Então, nós sabemos que muita coisa que nós temos hoje é fruto de situações de vidas anteriores. Nós estamos em situações que nós plantamos. Então, o que vai acontecer hoje? Nós olhamos em torno de nós. Por que eu estou nessa situação? Porque eu plantei. Por que eu estou assim? Por que tantos estão sofrendo muito? Porque foi plantado. Isso não justifica o dizer, bom, se ele está nessa situação é porque ele plantou, então por que eu vou ajudar? Não. Aí é que está uma outra questão. Além de eu estar numa situação sofrível pelo que eu fiz, eu ainda estou dando oportunidade de outros praticarem aquele bem, de outros vir até mim me ajudar, outros estarem ao meu lado, reencarnarem ao meu lado para me ajudar naquilo que eu estou passando. Instituições criadas para ajudar, ONGs que buscam ajudar as pessoas em tudo, proteção daqui, proteção de lá. Hoje, graças ao nosso trabalho, ao desenvolvimento, à evolução espiritual, nós temos instituições que cuidam de tudo. Época que não tinha. Basta ver os vídeos, quem puder ter no YouTube, da era vitoriana, no século XVIII, século XX, aliás. Então, como eram essas situações que nós vivíamos, né? Aliás, no século século XIX, a era vitoriana. Então, nós sabemos muito bem como vivíamos naquela época, como eram trucidadas as pessoas, como eram julgadas, principalmente as mulheres, né? Então, tudo isso as instituições melhoraram. Hoje nós temos coisas maravilhosas. Então, as desigualdades dão oportunidade de praticarmos o bem, ajudar, fazer tudo aquilo. Vai ajudar o marido, ajudar a esposa, ajudar os filhos, o vizinho, até não se incomodar com pessoas que nos maltrataram, entender o porquê disso e buscar amenizar as coisas, como diz, jogar panos quentes ali para evitar coisas, né? Tem o Divaldo, havia um vídeo do Divaldo, ele citou o seguinte: as duas damas, quando muitas... É o seguinte, duas damas saíram de uma instituição, de uma festa tal, né? Saíram e encontraram com um pobre coitado ali, sofrendo as mínguas, com dores, passando mal. Então uma delas falou: vamos ver se a gente pode ajudar essa pessoa, vamos chamar o SAMU, vamos dar um jeito aí, né? A outra falou: calma, vamos para casa, vamos fazer o que está, depois nós retornamos, vamos nos refazer em casa, nós voltamos aqui. E foram. Quando voltaram, a pessoa já tinha falecido. Então diz assim, né? Quando há muita discussão, a ajuda chega tardia. Então, quando nós pretendemos ajudar, vamos buscar ajudar dentro daquele momento que nós temos aquela condição de ajudar. Nem que seja levantar a pessoa um pouco, chamar um outro. Se você não pode no momento, peça alguém que venha socorrer, mas não fique fora. Faça alguma coisa. Eu sei que hoje em dia a situação é corrida, tudo mais, mas isso não impede de nós chegarmos e prestar socorro a alguém. Se não pudermos, como já falei, peça alguém que faça, mas tome alguma providência, né? Ou faça uma prece na hora para aquela pessoa. Então, é uma questão de não deixar para mais tarde, porque pode ser tarde, não é isso? Então, nós temos assim também essas palavras de Jesus, que bem-aventurados os aflitos, porque
tem fome, sede e desigualdade, demonstra uma coisa interessante. Jesus, nessas palavras, vem falar sobre reencarnação. Claro, Jesus está claríssimo ali sobre a reencarnação, que tantos contestam, né? Outras doutrinas, outras pessoas vêm contestar a reencarnação, que é um dos princípios básicos do Espiritismo, né? Então, quantos vêm combatendo até quando se fala em reencarnação, eu tenho medo, não, tal, não. Então, Jesus por quê? Porque se ele diz que serão consolados, mas quando? Se a pessoa nasce numa situação sofrível, passa a vida inteira ali numa cadeira de rodas, desencarna. Outros, por questões infelizes, praticam uma situação mal, vão presos, passam a vida toda preso numa cadeia, até desencarnam depois disso aí. Mas quando eles serão consolados? Só pode ser na próxima vida. Na outra experiência. Então, Jesus está claro aqui dizendo sobre a reencarnação. Só que naquele tempo, né, se hoje há uma resistência de certos interesses contra a reencarnação, a gente está cansado de ouvir falar, né? Naquele tempo já se hoje já é difícil, naquele tempo então Jesus não podia falar assim, a reencarnação é um fato por causa, mas o pessoal aí sim, quem ia ser apedrejado na hora era Jesus. Então está bem claro para nós, para quem estuda, para quem busca alguma coisa, é claro, vai entender essas palavras de Jesus, que ele estava se referindo à reencarnação, né? Por isso, gente, que é importante nós entendermos as coisas, entender por que eu passo por isso. É importante a gente estudar, saber, buscar, ter conhecimento, assimilar os conhecimentos, para que possamos, então, entender por que eu estou sofrendo. E sabendo por que eu estou sofrendo, nós vamos saber, é porque eu tinha feito isso aí é minha escolha, eu escolhi isso aí. Coisas que acontecem que não tem explicação, tem explicação baseada em outras existências anteriores. Isso é importante a gente conhecer para poder passar bem por isso. Não adianta você dizer, sofro muito, e chora, reclama, e lamenta, e é contra isso, acha que está sendo injusto. Aí pode sofrer, viu, que não vai ser consolado, não. Quando que eu vou ser consolado? No momento que eu entender e aceitar aquela situação, sem se revoltar contra ela. Quanto mais a gente se revolta com uma situação que nós estamos assistindo, menos chance temos de ser consolados. O que é ser consolados? É chegar lá e Jesus chegar e falar, meu filho, não, pô, você está... É o seguinte, isso não é ser consolado. Consolado é nós aceitarmos e vermos que estamos bem, que aquela doença veio para o meu bem. Consolar quer dizer isso, ajudar a nós mesmos. E nós sabendo o que estamos passando, e em outras vidas nós voltarmos, nós vamos entender, isso é um consolo. Nós sabemos que vamos ter depois para frente muitas alegrias, que tudo isso vai passar, conforme nós vamos vivendo, evoluindo, reencarnando, evoluindo cada vez mais, nós vamos entendendo tudo isso, nós vamos nos tornando felizes.
Mas é importante que a gente saiba passar por aquilo, porque senão não vai adiantar nada. Quantos espíritos reencarnam 1, 2, 3, 4, 5 e muitas vezes e continuam naquela tecla, não aceitam. Enquanto eles não aceitarem, eles vão ficar reencarnando com aquilo. A hora que eles entenderem e aceitar aquela situação, eles serão consolados, ou seja, numas vidas posteriores, ou dependendo do caso, até uma certa parte desta vida, eles vão tranquilamente respirar e falar: meu Deus, como é bom viver, como eu passei por tudo aquilo, hoje estou assim. Por quê? Todos vão passar por tudo, todos vão passar pela riqueza, pela pobreza, pela dor, pelo sofrimento, e todos vão ser consolados um dia, uns em 2, 3 reencarnações, outro em 300, mas vão, porque não existe tempo para a vida é eterna, não existe tempo. Então vamos continuar pensando dessa forma, buscar, nos consolar, entendendo a situação. E o entendimento da reencarnação nos faz com que possamos viver dessa forma, E outra coisa, o consolo não vem de graça, como eu estou dizendo, ele não vem de graça. Ele vai depender, de como eu já citei, de muitas coisas que nós temos que ter, E a resignação e o entendimento do sofrimento é a chave do nossa felicidade. Como eu falei, entendimento, resignação é a chave da nossa felicidade. E assim como nós precisamos dos outros, nessa vivência toda, os outros também precisam de nós. Não vamos nos esquecer de como é importante nós amar ao próximo como a nós mesmos. Como é importante não fazer ao próximo aquilo que não desejamos a nós. Porque nós estamos assim, diferenças totais, uma do outro, para que possamos exercer a nossa função principal, que é ajudar, trabalhar para o bem, entender as situações, não se jogar contra a vida, mas se jogar com a vida, fazer fluir as coisas boas para dentro do nosso coração, para que possamos estar sempre voltados à ajuda do próximo, sempre voltado à ajuda nossa, buscando a cada dia que passa nos melhorar, nos atualizar. Não se esqueça, nós estamos aqui numa escola para aprender e evoluir. Desta forma eu agradeço a todos a atenção e quero me despedir fazendo aqueles que quiserem nos acompanhar numa prece, e nessa prece buscar então concentrar o nosso amor, o nosso pensamento nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, para que haja nesses locais, possa haver esperança, nesses locais possa haver bastante entendimento e acreditar no futuro, que eles possam ter alívio das situações, que eles possam ter esperança em vidas melhores. E nós pedimos ao plano maior, pedimos que eles possam nos proteger, que os nossos protetores, anjos da guarda, recebam do plano maior bastante força para cuidar de nós. E nós agradecemos a eles todo o cuidado que nós estamos recebendo deles. E assim vamos buscar nos abrir para recebermos essa intuição dos amigos espirituais, para que eles possam ter condições de nos proteger. E vamos viver da melhor maneira possível, buscando o entendimento da vida. Com esse final,
pedimos ao Pai tudo que possa ser de bom para o nosso planeta. E assim fazemos a oração final, pensando no que é bom para todos nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Agradecido pela atenção. Muito obrigado.